Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender língua portuguesa, interpretação de textos. É muito importante para a interpretação de texto conhecermos os tipos de texto e também os gêneros textuais. Mas para dar o início, para entender como fazer isso e por que isso é importante para a prova da UniOeste, o que vamos fazer? Vamos diferenciar tipos de texto e gêneros textuais. Então, existe diferença entre os termos? Por que eu preciso saber a diferença deles? Por que isso é importante lá na minha prova da UniOeste, lá da língua portuguesa? É cobrado em provas mesmo esse texto, esse conteúdo? Vamos ver então. Sim, existe diferença, tá? Primeira coisa que você tem que pensar existe diferença entre tipo de texto e gêneros textuais. Também pode aparecer o termo tipologia textual, tá? Bem conhecido em vez de tipos de texto. Por que eu preciso saber? Porque assim, cada tipo de texto e cada gênero textual, ele tem uma função, um objetivo e tem também uma intenção diferente. Quando eu conheço já o tipo de texto, eu já sei que texto é aquele, eu consigo identificar, é mais fácil entender para responder as questões. Por exemplo, se a questão pede qual é a função desse texto, por que ele foi escrito, eu sei já que tipo de texto que é fácil, porque a tipologia textual ela é um pouco estática. Todos os textos daquela tipologia vão manter uma mesma função. Então, eu identificando isso, rapidamente eu consigo responder a questão sem maiores problemas. É fácil de identificar a função desse texto, o objetivo do texto, e aí eu consigo responder as questões sem muitas dúvidas. É cobrado em prova? Sim. Olha só o que eu coloquei para vocês. Todo edital em que aparece interpretação de texto e compreensão de texto, como conteúdo de prova, aparece então esse nosso conteúdo aqui. Assim é assunto para a UniOeste. Vocês forem lá no edital e procurar, tem lá interpretação de texto e compreensão do texto. Então, todo edital que aparecer isso, e o da UniOeste aparece, esse conteúdo é importante. Tipos de texto e gêneros textuais. Então, existe diferença, é importante, cai na prova. Vamos lá então, vamos começar com tipos textuais. O que é o conceito de tipo textual? Tipo textual é quando eu pego um conjunto de frases, enfim, que vão formar o texto, que mantém uma estrutura fixa, tá? Então, ela tem um tipo de narrador, por exemplo, tem uma função e é sempre fixo, é sempre desse jeito, não tem tanta mobilidade, certo? Então, é a forma como esse texto vai aparecer, tá? O formato dele, a estrutura dele é daquela maneira. Então, as características que compõem, e assim, a classificação vai ser a partir da estrutura, do objetivo e da finalidade. Então, existem vários tipos de texto. E como que eu vou separar eles, agrupá-los em determinados locais? Através da estrutura, do objetivo e da finalidade. Então, é muito importante reconhecer essa estrutura, a finalidade, né, os objetivos, as características, para então classificar os tipos de texto. Vamos lá então, eu coloquei aqui a lista de tipos de texto. Existem, além desses, alguns a mais, mas esses são os mais comuns que caem na prova, tá? Principalmente da UniOeste. Então, esses aqui é o que a gente encontra em quase todos os editais de concurso de vestibular, até concurso público. Então, os tipos textuais são narração, ou texto narrativo, né? Descrição, argumentação, prescritiva, exposição e injunção. Tá? A injunção eu também posso chamar de texto instrucional, é o mesmo nome. O que vai acontecer aqui? Já vou dar uma pausa, eu vou falar um pouco de cada um, mas a gente também vai ter uma aula para cada tipo de texto, para que a gente possa entender certinho como são esses textos, qual é a diferença deles, para conseguir organizar. E depois aulas sobre os gêneros textuais mais utilizados e que mais caem nas provas da UniOeste, tá? Vamos lá, então. Os tipos textuais, então, para lembrar, tem essa estrutura fixa, certo? Então, eu já sei aqui que o tipo textual vai ter a estrutura fixa. Deixa eu voltar lá para a gente falar um pouquinho. Por exemplo, a narração é quando eu conto uma história. Então, a estrutura física da narração é ter narrador, personagens, ter um lugar, né? O espaço, o enredo, o tempo, isso é uma estrutura fixa. Então, todo o texto que é narrativo tem essa estrutura. Dentro desse elemento que eu vou dar de exemplo, eu vou ter que ter um gênero textual para esse tipo textual estar dentro.
Então, eu posso ter o gênero textual conto, por exemplo. A descrição é onde eu estou descrevendo alguém ou algum lugar. Então, eu uso muitos adjetivos. A argumentação, eu argumento para expor um posicionamento. Eu coloco esse posicionamento e aí eu vou argumentar para dar base. O prescritivo é quando eu vou prescrever algo, ou seja, algo que deve ser feito daquela maneira. Por exemplo, uma lei. Tá? A exposição é quando eu vou expor um assunto. É o caso dos artigos de divulgação científica, que eu vou explicar. Né? E a injunção, por exemplo, um manual de instrução, uma receita, que fala como eu tenho que fazer alguma coisa. Certo? Vamos lá, então. Eu sei já que o tipo textual é fixo, tem essa estrutura. E são agrupados de acordo com a estrutura, os objetivos e a finalidade. O gênero textual ele é um pouco mais móvel, tá? Porque ele é focado na comunicação, não exatamente nessa estrutura física, e sim como ele interage socialmente, como ele acontece nos grupos sociais. Então, ele tem uma intenção sempre comunicativa. Observe que a imagem que eu coloquei para vocês, ela mostra as pessoas se comunicando. E dentro dos balões, aparecem os vários meios de comunicação que se utilizam. Então, para cada meio, eu também vou ter um texto, um gênero textual diferente. Então, o meu texto vai ser uma outra maneira. Então, o foco não é a estrutura fixa, tá, do gênero textual. O foco é a comunicação. Isso é muito importante saber. Eu sei já que o tipo textual o foco é a estrutura fixa, enquanto o gênero textual é a comunicação. Isso dá mobilidade. A gente sabe que a comunicação diferencia de grupo para grupo. E é por isso que é diferente, muito diferente do tipo textual. Então, eles têm sempre uma função social, porque a comunicação é a prioridade. Então, a ideia do gênero textual é uma função social. Qual é a função desse texto que eu estou escrevendo? Ela é social. Sempre dessa maneira, enquanto o tipo textual não pensa nessa colocação. Por isso, ocorre nessa situação cotidiana e sempre tem uma ideia de comunicação definida. Por exemplo, os gêneros textuais que nós estamos acostumados em prova, no colégio, por exemplo, são aqueles que a gente vai escrever a tal da redação para a professora, né, que a gente chama atualmente de produção textual. Por exemplo, o artigo de opinião é um gênero textual. Ele tem uma estrutura um pouco mais fixa porque ele é argumentativo. Então, o tipo textual lá mantém essa estrutura de ter argumentos em cima de um posicionamento. Mas ele acontece em que situação comunicativa? Quando que eu utilizo um artigo de opinião? Ele é jornalístico, então eu utilizo ele nessa comunicação de pegar uma ideia que está todo mundo falando, algo que está acontecendo, trazer para o texto e colocar as minhas opiniões e argumentar com bases teóricas, fatos, dados. Então, essa situação social de utilizar, de colocar no jornal, na revista, na internet, num jornal online, é o uso do artigo de opinião. Ele aparece nesses meios de comunicação. Então, socialmente, eu já conheço, a gente chama de articulista, quem escreve artigos, né? Eu já conheço um articulista que eu sempre leio uma coluna do jornal, então eu já espero como vai ser a posição dele em relação a determinado assunto. Então, isso é uma situação social em relação ao texto, certo? Então, ele tem essa mobilidade, mas ele também se preocupa socialmente. Existem novos gêneros textuais que estão surgindo devido à internet. Por exemplo, o textão do Facebook é um gênero textual novo, que ele, não novo, né, que já faz um tempinho que tem o Facebook, mas novo para as gramáticas, enfim. Que ele vem surgindo com uma outra mobilidade, outro sentido de texto. Quando eu vejo que tem um textão, eu já sei que a pessoa vai descarregar tudo que ela está pensando em relação ao assunto, tendo base verdadeira ou não. Essa é um fator muito grande do textão do Facebook. E a gente usa, já aparece nas provas o blog, né? Comentário de blog. E aí você pode incluir o textão nesse comentário de blog. Então também é um gênero textual. Eu coloquei que eles têm um número ilimitado de características. É quase impossível eu determinar assim, ó, existem esses gêneros textuais. Porque eles vão mudando, assim como a fala das pessoas muda, o gênero textual também vai caminhando e cada vez surgem novos, como esses que eu falei para vocês. Por exemplo, o texto que eu coloco lá no Twitter, que ele tem que ter um tamanho específico. E quando eu quero escrever mais, a gente chama de thread, né? Que eu vou escrevendo vários textos para complementar o outro. Ok? Então, essa é a ideia.
Existem ilimitadas características. Então, o meu tweet, de repente, é diferente do adolescente que está escrevendo. Tem outra função, outra finalidade, certo? Então, depende muito do estilo do autor. Por exemplo, eu estou escrevendo lá, eu sou professora, né? A velha lá escrevendo e o adolescente escrevendo. É outra coisa, outra colocação, tá? Então, a composição é importante devido ao estilo do autor. Mas as características são comuns quando for a mesma situação comunicativa. Então, ela possibilita o agrupamento de diferentes gêneros numa língua em uso. Então, por exemplo, do artigo de opinião, né, tem algumas características comuns, mesmo que os autores mudem, certo? O Twitter lá que eu falei para vocês, o tweet, tem umas características comuns de ser curto, de ser direto, de não respeitar muito as regras da língua portuguesa, que não é necessário, eu tenho pouco espaço, então eu não vou ficar usando espaço para colocar vírgula, por exemplo, desde que não atrapalhe o entendimento, né? Mas eu vou colocando lá as palavras para ser entendida rapidamente, em poucas palavras. Então, isso é uma característica desse gênero. Por exemplo, eu coloquei lá, carta argumentativa. Ó, esse é texto da UniOeste, hein? É um gênero textual e cai lá na prova de redação. Na carta argumentativa, ela tem esse modelo, ela segue uma ideia de carta que você escreve em primeira pessoa, mas ela tem que ter argumento, você se posiciona e argumenta, que a gente chama também de carta do leitor, né, que é da UniOeste. O artigo de opinião, que eu já falei, uma notícia, por exemplo, ela segue uma estrutura mais ou menos parecida, os jornais não vão colocar as notícias exatamente iguais, com o mesmo formato, mas tem aquela coisa da manchete, aí você tem o lead. Depois do lead, você vai apresentar, então, o primeiro parágrafo com as informações principais, respondendo as perguntas: o que aconteceu, como aconteceu, quem fez, onde, o tempo, qual foi essa data que ocorreu isso e por que ocorreu isso. Isso tudo tem que estar lá no primeiro parágrafo, então, da notícia. Isso, em todas as notícias, vai acontecer isso, porque ninguém lê uma notícia inteira sem antes ler esse comecinho lá na primeira página. Eu vou pegar a notícia, nem li a manchete, vou ler essa notícia de cabo a rabo. Não, as informações têm que estar já no primeiro parágrafo. Se te interessar, você lê o resto, senão você vai para outra notícia. Essa é a função desse gênero textual. Prender o leitor lá no comecinho. Se começar com muita prolixidade, o leitor não vai ler essa notícia e ela vai passar batida. E aí eu tenho uma bula de remédio, por exemplo, é um gênero textual, né? É um gênero textual que contém características de qual tipo textual? Injuntivo, porque vai mostrar como que você tem que tomar esse remédio, né? Então, é um gênero textual. Um blog, né? Pode ser um diário, enfim. Um comentário, que eu vou fazer um comentário lá no Facebook, nas postagens dos outros, arranjar confusão. Ele tem uma função. Para que eu comento algo? Qual que é a função desse comentário? Ou eu me posiciono a favor daquilo que a pessoa colocou, ou contra. Então, o comentário, ele tem esse sentido. Eu não escrevo lá para dizer que eu não sou nem contra nem a favor. Então, eu não escrevo. Para que comentar? Essa é a ideia. Aí, o textão, coloquei aqui, entre outros, que existem e que utilizamos no dia a dia. Então, são situações cotidianas. Conforme vão surgindo novos gêneros, a gente vai aprendendo as características depois do surgimento do gênero. Não tem como delimitar, agora vai ser esse gênero. Vamos todos utilizar esse tipo de gênero textual. Não é isso, não é assim que funciona na língua portuguesa, ok? Então vai crescendo. O que acontece lá na nossa prova da UniOeste em relação a isso? Por exemplo, vai sempre ter um texto começando da língua portuguesa, eu tenho que saber qual é o tipo textual dele, qual que é o gênero, para então eu já saber a funcionalidade, o objetivo, onde ele circula, que eu vou conseguir saber se isso foi retirado de um jornal, se foi de uma revista, se foi de um site, onde foi retirado esse texto, para saber que tipo de leitor que se esperava para esse texto. Porque o texto não é construído para a prova da UniOeste. Ninguém vai lá assim, veio aqui, articulista, escreva um texto aqui para os alunos, os estudantes, vestibulandos que vão fazer a prova da UniOeste. Isso não ocorre, é um texto que já foi publicado em algum lugar. Por que, professora? Por que a prova da UniOeste coloca um texto que já foi publicado? Porque saber aonde que ele foi publicado, por que foi publicado, é muito importante no entendimento do texto. É um texto publicado na revista Veja. Tá, então tem um determinado leitor. É um texto publicado na Folha de São Paulo. Outro determinado leitor. Normalmente é um texto de circulação nacional,
tá? Não pega específico aqui da região oeste do Paraná. Não, porque o vestibular é para o Brasil inteiro, o vestibular da UniOeste. Não é especificamente só para quem mora aqui. Todo mundo é livre para vir fazer esse vestibular. Então, um texto de circulação nacional, que todas as pessoas podem ter alcance. Mas eu tenho que pensar que tem um leitor para essa faixa. A revista Veja, o leitor é um leitor de 18 anos? Não, a maioria não. Então eu já estou pensando nisso. A maioria não é esse leitor de 18 anos. É de uns 25, 30 para cima. E olha lá, né? 25 eu acho pouco. Então é um leitor determinado. Normalmente até uma conversa. Ah, quem se lembra disso? Uma coisa de 1980. Então eles colocam esse tipo de coisa, porque o articulista também vai falar sobre o ponto de vista dele. Então eu vou pensar nesse leitor, né? Por isso que é importante saber que gênero que é e onde que foi publicado, muito importante, tá? Na hora da interpretação. Então eu coloquei aqui alguns exemplos de gêneros textuais que eu posso encontrar e onde eu posso encontrá-los, né? Então eu vou encontrar na internet, eu posso encontrar no dicionário, numa enciclopédia. O verbete, por exemplo, o dicionário também é um gênero textual, muito importante. Às vezes, ele aparece nas provas de vestibular da UniOeste, mas normalmente isso é um foco um pouco mais para o Enem, ter o verbete lá e aí sobre esse verbete fazer um comentário, tá? Então, gêneros textuais em textos narrativos, por exemplo, eu vou ter a biografia, a fábula, o conto, o romance, a lenda e a novela. Então, eu vou ter lá, primeiramente, os tipos textuais estão lá num limbo gigantesco. Aí aparecem os gêneros textuais. Os tipos textuais têm que se encaixar dentro de cada gênero. Eu não consigo falar de um tipo textual sem pensar num gênero. Não existe assim um tipo textual sozinho. Ah, esse texto é desse, mas não pertence a nenhum gênero. Ok? Às vezes o gênero sim pode apresentar dois tipos de texto. Por exemplo, vamos pegar aqui um romance. O romance vai contar uma história, tem um narrador, tem um personagem lá, né? Que normalmente é um herói que vai passar por uma trajetória e aí ele volta para o ponto de início. Esse seria o romance, é a estrutura dele, né? Tem um enredo, tem um tempo que acontece, ele passa por uma trajetória. Essa é a ideia do romance. Essa trajetória do herói, que não necessariamente pode ser um anti-herói, também é um romance, tá? Ou uma heroína. Essa trajetória toda é marcada por essa estrutura fixa do texto narrativo, certo? Mas é um gênero textual que usa dessa estrutura fixa. Mas, além disso, enquanto o herói está em alguns lugares, que ele vai parar, que ele vai ver pessoas, etc., ele vai ser descrito aquele lugar. O narrador, ou pode ser o herói, enfim, o narrador vai descrever algo que ele está vendo, o que ele está sentindo. Essa descrição já é outro tipo textual. Então, eu posso ver que o romance ele apresenta o tipo textual narrativo como predominante, porque segue essa estrutura, mas também muitas partes desse texto vão ter elementos do tipo de texto descritivo. Então, é muito importante eu saber disso. Não é fixo assim, gênero textual agora o romance vai ser sempre só narrativo. Não, ele apresenta essas características. É importante saber disso. Por isso, a mobilidade do gênero textual. Perceberam? Ele não é fixo. Então, os gêneros textuais em textos expositivos, né, que eu coloquei lá, expositivos. Eu vou ter o resumo, a resenha, a reportagem, a notícia, o verbete de dicionário, o cardápio. Eu vou expor. Essa é a ideia do texto expositivo. Eu pego, por exemplo, uma aula. Essa é a minha aula aqui, que estou dando para vocês. O jeito que eu preparei ela. É um texto didático, nós chamamos. Eu vou explicar sobre algum assunto. E ao explicar sobre determinado assunto, eu estou fazendo um texto expositivo, certo? É um tipo de texto. Vou explicar. Então, um texto didático seria o gênero textual. Texto didático, ele usa o texto expositivo. Então, os livros didáticos têm esse costume, têm essa ideia de utilizar o texto expositivo. A ideia não é argumentar num texto didático, usar argumentação, posicionamento e argumentação. Isso não significa que ele vai ser unilateral. Não, ele pode ter lado, né? Aí o autor vai escolher como ele vai expor isso. Pode ter lado, sim. Não é totalmente, totalmente, como que eu vou dizer, neutro. Não, neutralidade não é a mesma coisa que não argumentação, tá? Não tem o mesmo significado.
Então, ele pode ter um lado, mas continua sendo expositivo. Só para ficar claro que, professora, mas você não falou nas outras aulas que todo texto tem uma intenção, que o autor coloca os seus pensamentos, aquilo que ele acredita socialmente durante o texto, mesmo que inconsciente? Sim, isso é ter um lado, né? O texto acaba tendo uma posição de lado, de escolhas, mas ele continua sendo expositivo. Vamos lá, então, os gêneros textuais em textos descritivos. Eu vou ter o diário, o relato, que eu vou descrever. Por exemplo, vou descrever lá no meu diário, né, quando eu era adolescente, não é mais o uso, talvez os adolescentes hoje tinham esse costume de escrever o diário. O que fez, por que fez, etc. Muitos escreviam, fui em tal lugar, encontrei tal pessoa, e aí guardava na agenda aquilo que tinha comido, o bombom que tinha comprado, tudo isso. Era uma loucura e ficava uma agendona larga assim. Isso era totalmente descritivo, até com imagens, pensa só. Hoje em dia, onde que se coloca isso? Lá no Instagram, no Story. A gente sabe tudinho que a pessoa fez, ela não precisa nem falar, né? Tá lá. Se ela tirou foto, né? Ela pode também criar um alter ego lá e inventar as coisas. Mas enfim, não deixa de ser descritivo. O relato, eu vou relatar como aconteceu algo. Descritivo também. Os gêneros textuais em textos injuntivos. Eu vou ter receitas, manuais de instrução, regras de jogo, bulas, né? Aí, os gêneros textuais em textos argumentativos. Falei bastante antes, só para repetir. O artigo de opinião, a carta argumentativa, a crônica. Professora, mas a crônica não é narrativa? Existe a crônica narrativa e existe essa crônica argumentativa. Existem as duas crônicas. A crônica narrativa, ela sempre tem o narrador, tem o personagem. A crônica argumentativa, não. Ela pega um assunto, aí o personagem é o narrador, ele se coloca, ele vai escrevendo, mas sempre para argumentar em cima de uma ideia, de algo social que está acontecendo no momento. Então, a crônica argumentativa é bem legal para a gente entender os acontecimentos sociais do momento. Então, se você quer conhecer algo para você saber escrever a sua redação, ler crônicas argumentativas é bem legal. Te ajuda bastante, porque você vê como aquele cronista se posiciona em relação a uma situação social. E você consegue perceber também no seu dia a dia como você se posiciona. E percebendo isso, vai ser fácil escrever seu texto. É muito bom. O comentário crítico também, esse comentário crítico é um dos temas, um dos gêneros textuais que cai na prova da UniOeste. Então, é carta do leitor, comentário crítico e artigo de opinião. São os possíveis. Sempre cai 2 para vocês escolherem, mas são 3 possíveis. Né? Às vezes não cai comentário crítico e cai carta do leitor e artigo de opinião. Às vezes é o contrário, tira sempre um, mas sempre 2 opções para você escolher uma. Então, comentário crítico é o quê, professor? O que é isso, comentário crítico? Vocês vão aprender mais com a professora de redação, que ela vai explicar, obviamente, como escrever esse comentário crítico, mas só para não ficar aqui no ar, o que é isso? Comentário crítico é o mesmo que eu coloco lá no Facebook? Não, não é o mesmo, gente. O comentário crítico é o seguinte: eu primeiro interpreto algo, pode ser um texto ou uma charge, eu faço uma interpretação mostrando tudo que tem lá dentro da charge, por que o autor usou essa palavra, por que usou essa imagem, e aí eu faço no final, é como se fosse avaliar uma comida, por exemplo. Tá? Eu faço um comentário crítico a respeito se eu gostei ou não, se era plausível essa ideia, se o que ele colocou combinava as partes, se realmente existia uma ligação nessa argumentação, se tinha base teórica. Vamos supor nessa ideia que eu falei de comida. Eu vou num restaurante, eu peço um sanduíche, por exemplo, sei lá, um hambúrguer, e aí eu vou comer esse hambúrguer. Antes de comer, porque eu preciso avaliar se tá bom ou não, eu vou analisar tudo que tem nesse hambúrguer. Esse hambúrguer de salada, por exemplo, tem o pão, né, normal, tá bonito, o tom do pão é mais torradinho, é mais branquinho, como é esse pão, tem alface, não tem, essa alface tá seca, tá murcha, tá molhada, enfim, como é essa alface, como é o hambúrguer, tá mal passado, tá bem passado, tem queijo, tem isso, tem aquilo, e primeiro eu vou elencar tudo, e eu vou dizer também se a combinação de sabor deu certo. Isso é o comentário crítico. Deu certo essa combinação de sabor? A maneira como foi organizada me convenceu? Fez eu gostar desse prato? É isso em relação à charge a um texto, por exemplo. Vou pegar os argumentos que o autor utilizou e vou explicá-los. Depois eu vou falar, deu certo essa combinação? Esse argumento é plausível? Me convenceu? Isso é um comentário crítico. Então, eu vou ser crítica em cima de um texto.
aquilo que a gente tem um pouco de medo que as pessoas façam com a gente. Vai analisar aquilo que você fez, por exemplo, a minha aula, você vai assistir a minha aula, vai falar, essa aula é interessante, é plausível, e aí você vai fazer o seu comentário. Depois, essa aula foi muito boa, eu entendi. A hora que a professora falou que isso cai na prova da UniOeste, eu percebi que realmente é importante saber isso, que faz sentido essas argumentações. É muito importante, então, conhecer o comentário crítico, porque ele é bem cotidiano, certo? Nós utilizamos ele mais oralmente do que escrito. Mas é importante saber escrevê-lo, porque, além de tudo, ele cai na prova da UniOeste. E o editorial? O que é o editorial? O editorial não é um gênero de texto que cai como redação na UniOeste, tá? Mas em outros vestibulares ele é bem presente, mas é um texto que pode ter lá na prova de língua portuguesa para que você interprete. Por quê? O editorial é a forma como um jornal, uma revista, vai se posicionar em relação a todos os assuntos que estão lá na revista. Então, é o texto que o editor escreve em relação ao tema principal daquela revista daquela semana ou do jornal daquele dia, certo? Então, é o editorial. Ele é parecido com o artigo de opinião, mas ele não carrega só a opinião daquele único artigo, e sim vai comungar com tudo aquilo que aparece dentro daquele jornal. Então, se você quer saber se você gosta de uma revista, se ela é interessante para você, ou se um jornal vai ser importante para você ler, primeiro leia o editorial. Se você concordar com o editorial, você fala, não, tô curioso, quero saber como esse cara vai defender isso que ele colocou, você vai ler que tudo que tiver lá vai ter que concordar com aquele editorial, senão eles nem convidavam as pessoas para escrever. A ideia é essa. Quando não concordar, vai aparecer no que a gente chama de obdusman, que é o cara que critica o jornal, como ele foi escrito, e é publicado lá no jornal. Ele vai falar, o editor lá no editorial escreveu isso e isso, mas os artigos não tinham nada a ver com isso. Ele vai falar isso, tá? Então você vai saber. Então, normalmente, segue essa linha de pensamento, tá? Sempre isso. Muito importante saber. Agora eu fiz aqui um resumo, para que a gente não se perca nas ideias, na diferença entre tipologia textual e gêneros textuais, certo? Então, a tipologia textual, ela tem uma classificação a partir das sequências de informação de texto. Então, eu vou classificar de acordo com a estrutura, funcionalidade, característica. E é fixo. Vai ter essa sequência, certo? Então, texto narrativo, personagens, um lugar, né, o espaço, um tempo, um enredo. Tem que ter isso, o texto narrativo. Tem que ter isso, senão não é. Ok? Aí o próximo, gêneros textuais. É uma classificação a partir da relação entre a função do texto, dentro de uma sociedade, e as características internas desse texto. Então, o gênero textual, ele é classificado de acordo com essa relação. Como que esse texto e a sua função se relaciona com as características que estão lá dentro. Como é essa relação? E essa relação que mantém a classificação dos gêneros. Certo, pessoal? É muito importante, então, conhecermos essa diferença. Lá na prova da língua portuguesa, vocês vão arrasar nas questões.